Olá, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser a respeito de bens e serviços públicos. Aula de Direito Administrativo. Você já tem o seu material de apoio em mãos que você pode acompanhar conforme eu vou te explicando. Primeiro, a gente precisa compreender, então, o que são os serviços públicos. Lá no artigo 175 da Constituição Federal, existe um conceito, existe uma explicação do que são esses serviços públicos. O artigo 175 fala que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sobre regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, acabamos de ver licitação, a prestação dos serviços públicos. E aí, então, fala a respeito do que essa lei, né, vai dizer. Mas o que é essa responsabilidade, então, que o poder público tem na execução desses serviços? O que é o serviço público? O serviço público é toda aquela atividade que possui interesse coletivo, que é o principal objetivo da atuação do poder público, prestada diretamente pelo Estado ou então por aqueles que façam as vezes do Estado, sempre sobre o regime jurídico de direito público, com o objetivo de atender às necessidades da população, sejam elas essenciais, sejam elas secundárias, e visando, obviamente, a manutenção, a continuidade do serviço, desse serviço público, a igualdade e a eficiência. Então, cabe ao poder público colocar à disposição da população esses serviços muito peculiares. E aí, esses serviços, eles possuem algumas características que são muito próprias, você acompanha no seu material. A primeira delas é a essencialidade. Todo serviço público traz essa característica de essencialidade. Esses serviços eles são voltados ao bem-estar da sociedade e por isso eles são essenciais. O que, por exemplo? Água, luz, transporte coletivo, tudo aquilo que é essencial para que você tenha uma vida minimamente digna, em se tratando de serviço, ok? A outra característica é a continuidade. Eles não podem ser interrompidos sem uma justa causa. Ou seja, eles podem ser interrompidos? Sim, desde que haja uma pré-comunicação e desde que haja uma justa causa. No caso, o fornecimento de energia elétrica só pode ser cortado após uma inadimplência, né, decorrido num determinado momento e mediante uma notificação. Por quê? Porque é um serviço essencial, ok? Além disso, existe a universalidade como característica desses serviços públicos, considerando que eles têm que ser acessíveis a todo mundo, universalmente a todos. Por exemplo, Sistema Único de Saúde. Todos têm direito ao atendimento no Sistema Único de Saúde. Tenha você um plano privado de serviços de saúde ou não. Aliás, seja brasileiro ou não. Uma outra característica é a igualdade de todos os usuários, todos têm o direito a tratamento igualitário, não existe distinção ou hierarquização no fornecimento dos serviços públicos. A exemplo das tarifas públicas que não podem discriminar pessoas. Uma outra característica é a mutabilidade do regime jurídico. O Estado ele pode alterar regras do serviço para garantir o interesse público. No caso, quando é feito algum reajuste de tarifas, como, por exemplo, agora, por conta do verão, por conta do maior consumo de energia elétrica, existe aí uma necessidade de adequar a tarifa da energia elétrica. Então, tem bandeira amarela, bandeira verde e etc. E existe também a característica do controle estatal. Mesmo quando esses serviços são delegados, os serviços eles podem e devem ser fiscalizados pelo poder público. A exemplo daquelas concessões de exploração de rodovias sobre a regulamentação da Agência Nacional de Transporte e de Trânsito, ok? Ok, então, prosseguindo,
Nós temos a classificação dos serviços públicos. Existem alguns critérios que classificam esses serviços públicos, a exemplo da natureza da atividade. Quais são as espécies com relação à natureza da atividade? Você tem um quadro aí demonstrativo no seu material de apoio para ficar tudo muito claro. Podem ser, então, serviços administrativos, que são serviços voltados à estrutura estatal, ao funcionamento interno da própria administração pública, ou então serviços industriais ou econômicos, que são aqueles explorados com finalidade econômica. Na primeira espécie, nós temos, então, aqueles emissão de documentos, emissão de certidões, enfim. E na segunda espécie, nós temos o transporte coletivo e também a energia elétrica. Quanto à obrigatoriedade da prestação do serviço, nós temos serviços próprios do Estado, que são serviços indelegáveis, como, por exemplo, segurança e justiça. A administração pública não pode contratar uma empresa de segurança privada para fornecer a segurança da população. Por quê? Porque isso cabe à administração pública, assim como não pode ser delegada a própria função do Poder Judiciário. Mas existem também os serviços de utilidade pública e esses sim são delegáveis, como, por exemplo, o saneamento, aqui no Mato Grosso do Sul fica a cargo da Sanesul, e os serviços de telefonia que são amplamente, né, existe uma ampla opção, ok? Mas isso deixa de ser no serviço público? Não perde essa característica. Um outro critério também para classificação é quanto à essencialidade. Eles são serviços essenciais, indispensáveis à sobrevivência e à segurança, quando se trata, por exemplo, de serviço de energia elétrica, de fornecimento de água, da prestação da saúde. Ou então eles são considerados não essenciais. E aí, nesse caso, eles são considerados de conveniência pública, como lazer e cultura. Particularmente discordo. Acho que todo serviço público tem que ser considerado serviço essencial. Mas, enfim, não é assim que o ordenamento jurídico coloca, mas é isso que a gente precisa assimilar nesse momento. Lembrando que os serviços essenciais não podem ser interrompidos indiscriminadamente. Existem todos, né, aqueles critérios que a gente já falou. Muito bem, vamos entender melhor então o que são os serviços públicos essenciais. São aqueles que não podem sofrer uma paralisação sem uma justificativa, ainda que sejam em situações excepcionais. Vamos supor que deu uma tempestade e acabou a energia elétrica. A Energisa não tem responsabilidade? Claro que tem, é óbvio que tem. A sua interrupção não pode ser injustificada e não pode ser de forma sem critérios, porque a sua interrupção pode colocar em risco a vida da população, ou comprometer a saúde, ou comprometer a própria segurança da população, enfim. Mas nesse caso, então, quando existe uma interrupção de fornecimento de energia por conta de uma tempestade, alguma coisa assim, continua sendo responsabilidade do Estado, sob a forma dessa concessionária. Ela tem que ter todos os equipamentos, as condições de restabelecer o quanto antes, restabelecer de forma humanamente possível, né? Ressalta-se. A interrupção que esses serviços, né, causa, ela pode comprometer o bem-estar, a segurança, enfim, vários aspectos importantes para a população. E isso tudo, então, é trazido sob um aspecto muito interessante, que é a lei de greve. A lei de greve fala aquilo que é essencial ou não é essencial, justamente por não ser passível de haver uma greve nesses setores sem uma excelente justificativa. E aí o artigo 10 da Lei 7.783 fala que são considerados serviços ou atividades essenciais em uma série de serviços, né? O próprio abastecimento de água e luz, assistência médica ou hospitalar, a distribuição e a comercialização de medicamentos e de alimentos, os serviços funerários, o transporte coletivo, o serviço de esgoto e de lixo, as próprias telecomunicações, até compensação bancária, enfim. São muitas atividades. É importante que você leia esse artigo
no todo. Lembrando que esses serviços essenciais, eles seguem o princípio da continuidade do serviço público essencial, que é amplamente conhecido no direito administrativo e que é, na verdade, um fundamento da coletividade, que assegura que essa coletividade vai ter esses serviços considerados extremamente essenciais mantidos, como água, luz, coleta de lixo, enfim, tem que ser prestado de forma ininterrupta. E aí a própria jurisprudência já entendeu, principalmente o STJ, que a interrupção desse serviço só é permitida em situações muito específicas, como a falta de pagamento do usuário, desde que tenha uma notificação prévia e que não afete os serviços essenciais à coletividade. Então, a interrupção não pode acontecer de qualquer forma, sem critérios, ok? Existe, então, mecanismos para que a gente possa compreender de que forma é feita essa atribuição da execução dos serviços públicos. O Estado ele pode prestar diretamente esses serviços ou indiretamente. Quando ele presta diretamente, é quando o próprio ente federativo, União, Estados, municípios, Distrito Federal, executa o serviço, ou seja, através dos seus órgãos, ou através das suas entidades, através da administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas e etc. Como é o caso do INSS. O INSS ele presta um serviço securitário, um serviço previdenciário, ou então através do IBGE, que executa os seus censos estatísticos. Isso é uma prestação direta. Mas existe também a forma de prestar indiretamente, quando não é o próprio Estado que faz isso. E aí, nesse caso, então, existem algumas modalidades de prestação de serviço, como no caso da concessão. A concessão está prevista na Lei 8.987. E o que é uma concessão? É essa transferência da execução e do risco do serviço para uma empresa particular por um determinado preço, né? E isso, na verdade, também é passível de licitação. Por exemplo, a concessão da exploração das rodovias através do pedágio, de passagem, bem caro, aliás. Bom, mas esse tipo de serviço é executado através de uma concessão. Além disso, existe a permissão. A permissão é quando existe essa delegação precária, mediante um contrato de adesão. É um pouco diferente o tipo de contrato da concessão. Na concessão, você está entregando a concessão para alguém. Você está entregando aquela exploração para alguém. Na permissão, você está delegando de forma precária, mediante um contrato de adesão. Eu permito que você explore. É diferente. A exemplo de táxi, a exemplo, né, do transporte urbano, certo? Ou então pode ser feito através de uma autorização, e isso já é uma regra excepcional, é um ato unilateral e precário, ou seja, ele pode ser revogado, que é usado para atividades eventuais, como é classificado o serviço de radiodifusão comunitárias, rádios comunitárias. Elas têm uma autorização que pode simplesmente se extinguir a qualquer momento, porque é um ato precário e unilateral. Já vimos a respeito do que são atos precários e atos unilaterais. Mas existe uma outra classificação, uma outra modalidade, que é a parceria público-privado, que também é uma regra excepcional. São contratos que combinam o investimento privado com a gestão pública, com esse objetivo de prestar o serviço de interesse público, como é, por exemplo, a exploração do metrô em municípios como o São Paulo, ou então a exploração do complexo do Estádio Mineirão, em Minas Gerais. Então, existe um investimento privado, mas existe uma coparticipação pública, justamente para que esses serviços de interesse público sejam concedidos. Não necessariamente serviços concedidos sob serviços essenciais, certo? Então, essas são as modalidades de prestação do serviço público. Essa é a classificação de como é feita essa prestação do serviço público. A respeito de prestação de serviços públicos,
é o que você precisa saber para o momento. Se tiver alguma dúvida, me mande no e-mail profdanielamenim@gmail.com ou então me mande lá um direct no Instagram, @Danamenim, @Danamenim no Instagram, ok? Então, até a próxima aula.